como vocês estão? Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pode Olhar. E o nosso tema de hoje é sobre a energia do dinheiro. Todo mundo chega para olhar dinheiro, liderar dinheiro. Meu Deus, quantas crenças de dinheiro a gente tem, né? Andresa, fala um pouquinho na astrologia, como a gente identifica essas casas e como é a personalidade de cada um, pra gente saber um pouquinho mais. E isso é muito engraçado, porque geralmente as pessoas chegam muito pra mim perguntando sobre a missão de vida, propósito, e quando chega no dinheiro tem muitas crenças enraizadas. Nossa, muitas né? crenças. As pessoas acham que tem que trabalhar por voluntariado, Sim. que tem que servir, que não quer receber, quando recebe não sabe o que fazer com o dinheiro. Então, geralmente, é um grande desafio mesmo. O maior desafio, acho que eu encontro no mapa, é geralmente trazer essa consciência para a pessoa que o dinheiro é necessário. Sim. Né? Que através do dinheiro ela vai evoluir, vai conseguir alcançar mais pessoas, né? Então, acho que geralmente é isso mesmo. A pessoa está muito focada no propósito e quando entra, né, em contato e fala, nossa, o meu propósito vai gerar dinheiro. Sim. Aí acaba enraizando aquela crença e é onde a pessoa daí tem que ir para os outros lugares para identificar né, e tirar tudo isso do... No Theta Healing a gente entende muito que a gente se conecta com a escassez, né? É como se, eu sempre costumo dizer, é uma sensação. Muitas pessoas não conhecem a sensação da abundância. Sim. Né? E aí chega dinheiro. Precisa de um novo faz? repertório, né? Isso, precisa de um novo repertório. Muitas crenças familiares de escassez. Pensa o seguinte, o que seu contadorzinho aí entende? Né? Ele vai olhar lá a sua história, peraí, sempre o dinheiro foi pouco, ou a gente só precisa do dinheiro que é suficiente para viver, é uma crença antiga também. Sim, tem crenças que as pessoas que têm dinheiro são pessoas ruins, pessoas corruptas, que pessoas maus são pessoas arrogantes. Então as pessoas bloqueiam o dinheiro não gostando das pessoas que têm. Por quê? Se você não acha, se você critica uma pessoa que tem dinheiro, o que você vai conseguir movimentar na sua vida para você se tornar aquela pessoa? Nada. Porque você já travou ali o seu preconceito. A nossa consciência, vamos lá, o nosso consciente, ele quer dinheiro, certo? A gente quer dinheiro. Então o nosso consciente, os nossos 10% consciente, ele tá assim, quero dinheiro, dinheiro é bom, quero muito dinheiro, quero, um monte de dinheiro. O nosso inconsciente, os nossos 90% tá assim, você é louca? Você não tá vendo o que o dinheiro faz na vida da pessoa? Tá, o dinheiro deixa a pessoa arrogante. A gente não sabe quem mais é nosso amigo quando a gente tem dinheiro. Porque fica as pessoas são interesseiras quando a gente tem dinheiro. Sim. Tá doida ter dinheiro? Você vai ter que emprestar pra família inteira. O que eles vão fazer? Não vão pagar você. Olha quantos perigos o nosso inconsciente entende de dinheiro. E aí o que ele faz? Não chega dinheiro pra você. Ó, trabalho que vai dar se chegar dinheiro na sua vida, entendeu? É, crença de merecimento, porque se você crescer, principalmente profissionalmente, agora nós temos muitos empreendedores depois da pandemia, tem pessoas que falam, mas se eu crescer, se eu trabalhar, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou ter que pagar mais imposto, eu vou ter que fazer mais isso, eu vou ter que contratar, e eu vou ter que gastar uma energia para o dinheiro vir. Só que as pessoas não têm esse repertório para perceber que isso pode ser fácil. Né? Que isso pode ser mais simples do que parece, mas que é simplesmente a pessoa travando esse movimento porque é um repertório novo, né? E uma coisa que eu identifico muito no mapa, né, que a casa 2, que é a casa do dinheiro, ela às vezes se conecta muito com pai e mãe, né? Sim, olha só, né? Que besteira. Eu percebo muito, assim, que as pessoas têm medo de ser maiores que o pai e que a mãe, sabe? Então eu identifico muito a pessoa não ter essa consciência e na hora que eu falo isso, ela fala, nossa, a verdade, parece que me deu uma sensação de culpa eu ser maior. Então, geralmente, o pai que ficou sempre numa empresa, por exemplo, honrando aquilo, né, a segurança, não estava feliz, mas permaneceu ali. Então, a pessoa tem medo, por exemplo, de empreender. O mapa dela tá mostrando todo esse rolê para ela empreender, para ela ser livre, mas o medo de ser livre, o pai não, faz com que ela continue honrando esse padrão. E isso acaba remetendo muito em relação ao dinheiro. Sim, na constelação familiar, o sucesso tem o rosto da mãe. Então, para você ter sucesso e o dinheiro vir com facilidade, tem que ter uma harmonia ali com a mãe. Porque se você não recebeu a sua própria vida aceitando como ela veio, da onde ela veio, da fonte, como é que você vai aceitar o dinheiro e as coisas que vêm para você? E o pai, ele tá relacionado à ação. Então, como é que você vai ter a ação para trabalhar para o dinheiro vir se você não tem essa energia alinhada com o seu potencial? Porque se você tem uma desarmonia ali com o pai, você vai travar a ação, você vai ficar estagnado, você vai procrastinar e isso não vem trabalho, não vem dinheiro e não vem todas as coisas que você merece, né? Porque você mesmo não aceitou a vida, quem dirá aceitar as coisas que vêm a mais, né? Sim. O que aparece muito no Theta Healing também é
O dinheiro vem pra minha vida, Rê, mas ele não para, ele escorre, que nem água da minha vida. Né? Essa semana mesmo eu fiz um atendimento que o cliente chegou para isso, falou, Rê, entra muito dinheiro, mas o dinheiro sai da mesma forma que ele entra, ele não para. Nessa situação, o que a gente identificou no Theta Healing? Que ele não queria segurar dinheiro, porque quando ele recebeu uma grande quantia em dinheiro na vida dele, para ele em algum nível ele queimou aquele dinheiro, ele investiu mal, ele torrou aquele dinheiro. Então o inconsciente dele registrou esse momento e fugia de chegar muito dinheiro para ele ter que carregar, porque era como se em algum nível ele fosse se frustrar de novo com ele e viver tudo aquilo lá. Então a gente traz a consciência do aprendizado. Qual foi o aprendizado que aquela situação trouxe, né? E traz isso para o nosso corpo, de que é seguro carregar o dinheiro. É tão forte que a gente não conseguia nem acessar. Você imagina com a conta cheia, ele, meu Deus, já tá me dando pânico, já tá me dando... Então, esse lugar é o quê? É o nosso inconsciente gritando, tudo aquilo que a gente falou, não, tá doida? Não pega dinheiro, não carrega dinheiro. Então vai muito além do que aquilo que a gente imagina. Sim, e né? Pra mim também ficou muito claro, porque chegou pra você de ir embora. E no meu caso, né, a primeira constelação que eu fiz com a Dani foi de dinheiro, porque eu era o contrário, eu retia, né, eu guardava dinheiro no guarda-roupa pra ter uma ideia. Então eu não colocava no banco era só o meu salário que eu ganhava, a parte eu ia colocando, não investia. Tinha medo de fazer esse movimento com o dinheiro e, né, acabar perdendo, porque realmente a minha família, né, tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai, torrou o dinheiro de uma maneira, né, incorreta, vamos dizer assim. Usou de outras formas e tinha essa vibração de olhar o dinheiro como algo mal. Então, identificando isso, eu comecei a investir e tudo mais. Aí eu fui pra Rê, né? Aqui, ó. É uma terapeuta da outra. Troca, porque eu identifiquei por que eu retia o dinheiro. Eu tinha que desconstruir essa crença, né? Eu trouxe pro meu consciente. Daí eu percebi muito também a questão da religião, né? Porque a vida inteira eu segui uma religião, né? Que tinha muito aquela questão do dar, né? De você não pode entrar no céu se você tiver muito dinheiro. Então foi enraizando tudo isso. Então meus dons e talentos era para doar para o outro. Então eu tinha medo de receber. Né? Então apareceu uma crença muito forte. Eu identifico muito isso também nas pessoas, que quando elas trabalham em algo fixo, parece que é normal receber dinheiro, mas a pessoa que está fazendo essa transição, o maior desafio dela é falar, e agora, como que eu vou cobrar? Né? Como que eu vou falar que o meu dom vale tanto? Né? E isso fica muito enraizado em questões de família, mas para mim o que mais identificou foi questão religiosa mesmo, sabe? Essas crenças colocadas. É legal, Dre, que você trouxe da troca, né? Às vezes a gente tem crença de cobrar pelo nosso trabalho. Quanto vale o nosso trabalho? E a gente entra no lugar de cobrar pouco. Ou de quando a gente cobra o que a gente, não, eu mereço isso, a gente entra em um outro lugar de desequilíbrio, que é o quê? Dá muito além do que o combinado ali. Então é como se a gente não conseguisse fazer a troca equilibrada. Então você paga pelo meu trabalho e eu te dou esse trabalho. Então, por exemplo, assim, você vai pagar tanto por um trabalho de 1 hora. Quando a gente acha que a gente está cobrando além do que a gente acha que merece, o que acontece? Eu faço massagem de 1 hora. Eu fico 1h30 com a minha cliente para que não tenha uma brecha para ela sair insatisfeita ali. Por quê? Porque a gente está com esse desequilíbrio, né? A gente não está conseguindo fazer a troca combinada ali. Então, esse lugar de cobrar, se você olha para o seu trabalho, nossa, Rê, eu sou veterinária e tenho dificuldade de cobrar. Ai, eu sou dentista e tenho dificuldade de cobrar. Então, o que é? Vamos olhar para essas crenças de dinheiro, de troca, de sacrifício. Por que eu tenho que dar para receber um pouquinho, né? Por que é sempre assim? Até, chegou um momento que eu preciso aumentar o valor do meu trabalho, porque as coisas estão aumentando, então se faz necessário aumentar. Ai, meu Deus do céu, como que eu vou aumentar? Como que eu vou falar? Minhas clientes são fixas, elas pagam isso. Imagina que elas vão pagar mais R$20. Sim. Isso está muito identificada pra gente na constelação com a participação da mãe, né? De você receber essa nutrição, esse acolhimento. E quando a gente não tem a autoestima que está relacionado à maternidade, essa autoestima, eu digo na questão de você acreditar que as pessoas que você ajuda pode obter sucesso através do seu trabalho. Então, quando você acredita que você não tem essa autoestima, não
somente a autoestima de beleza, de você acreditar em você, a autoestima da autoconfiança, da crença de identidade de quem realmente é você, do seu valor, do seu trabalho, dessa troca. Como a gente traz muitas crenças antigas que vem vindo, né, que antigamente lá na administração começou com troca, depois entrou o dinheiro, depois começou a evoluir a questão administrativa, né, em relação ao capitalismo, a gente desenvolveu muitas crenças porque antigamente as pessoas trabalhavam o quê? Para superficialidade, por básico, apenas para sobrevivência. Então nós trazemos todo esse contexto que hoje, na nossa realidade, nós temos a oportunidade de ser quem nós somos realmente e ganhar o dinheiro vindo como consequência. E assim ser leve e assim ser fluido. Mas ainda existe umas crenças que nós trazemos, né, dos nossos ancestrais que trabalharam muito, que tiveram muito sacrifício para dar guerras, que trouxeram muitas misérias. Quantas guerras nós criamos aqui de situações que nem existe, mas porque nós estamos com o repertório vindo de guerra da nossa criação, que está no nosso DNA, dos ancestrais, as histórias que viveram, né? Então, a gente de acreditar, muitas vezes, de ter essa crença de identidade e incapacidade, nós não damos o nosso valor, né, pra gente, e também automaticamente nós acabamos doando demais, saindo da lei do equilíbrio. Quando a gente doa demais, muitas vezes porque a gente já se acha melhor que os nossos pais em algum nível. Então a gente também, nesse posicionamento, a gente acaba dando demais, e a pessoa que está recebendo, muitas vezes, se ela também tem essa energia, ela não consegue receber. Aí desfoca e você não se conecta com o cliente que são para você, né? Aí acaba vindo a escassez, mas é porque na verdade, inconscientemente, a escassez você sabe lidar, com o perrengue você sabe lidar, com a falta você sabe lidar, e com a abundância, e com a prosperidade, e com o dinheiro. E se o dinheiro tivesse suficiente na sua conta, se o dinheiro não fosse problema, se você tivesse o suficiente para você fazer o que você quiser com o dinheiro hoje, o que você estaria fazendo? A mesma coisa? Então, a mentalidade de você saber quem é você, o que de certo é para você estar fazendo, é você começar a pensar o que eu estaria fazendo se o dinheiro para mim não fosse problema. Porque se você corre atrás do dinheiro, entra no efeito Zenão, né? Quanto mais você vai buscar, menos se afasta. A lei que você coloca pressão naquilo, aquilo não flui. Então, o dinheiro, ele é uma energia como se fosse uma pessoa, né? Na constelação eu observo muito a energia do dinheiro, às vezes ela tá olhando para a pessoa ali, né, na constelação, e a pessoa não olha pro dinheiro. É como se o dinheiro fosse algo ruim. Tem muitas coisas, questões que eu acompanho, principalmente de cultura, porque como no Brasil as terras foram apropriadas, nós temos, principalmente no nosso país, um problema de corrupção muito grande, porque ele já vem da história de como o nosso país foi descoberto. Então isso é muito sistêmico. Então muitas pessoas que estão vinculadas, ancestrais, que foram enriquecidos através de tomar terra, tomar posses, a gente ficou, depois de alguns ancestrais, com essa sensação que o dinheiro vai ser roubado, com essa impotência em relação ao dinheiro. Então são muitas crenças enraizadas, muito maior do que esse superficial que a gente olha, que influencia dele não chegar pra gente. Então é preciso olhar para isso, para que você compreenda por que o dinheiro realmente não tá vindo. E eu acho muito legal, né, André, falar das casas do mapa, porque a gente vê assim o mapa como energia que você nasceu. Então a casa 2, que é a casa do mapa, né, Dê, ela ajuda a olhar para como você tá vendo o dinheiro. Que nem no meu caso eu tenho a casa 2 em Áries, que é a casa do dinheiro, e na minha família, depois que eu fui olhar, realmente eu tive uma maldição de o meu bisavô que teve lá, veio do Japão, ele foi amaldiçoado pela cultura que tinha, e eu fiz uma constelação faz uns 4 meses, porque eu entrei numa situação financeira assim que, eu falei, meu Deus, como é que eu fui deixar isso acontecer? Eu sou administradora, gestora empresarial, eu trabalhei 12 anos no banco, e as minhas crenças me pegaram. Então assim, não adianta você estudar, e se você não vai na fundo ver o que aconteceu, minha saúde financeira ficou assim no momento,
Tudo bem, teve uma pandemia, eu fiz transição de carreira e tudo mais, mas eu sou administradora, eu sou gerente financeira. Como é que eu fui deixar a minha situação financeira chegar daquele jeito? Foi quando eu fui ver o que estava acontecendo e essas crenças, essas maldições. Então, para mim, no meu inconsciente, eu tinha que perder as coisas para eu poder honrar os meus ancestrais, honrar a maldição que a minha própria família jogou nos próprios descendentes. Sim. Então, aí que eu fui compreender, aí eu consegui ter força de novo, porque eu estava sem força até para trabalhar. Então, a gente precisa olhar para compreender, porque nada é para ser sofrido. A gente precisa nos compreender, né? Se tá sofrido, tem alguma coisa. Eu sempre falo assim, eu não sei o que fazer. Qual área você mudaria? O que tá sofrido, né? Eu acho que é legal a gente trazer assim, tá? Vocês estão falando de dinheiro, de crença, e como que eu consigo começar a olhar na minha vida? Começa a olhar seu pai e sua mãe. Como eles lidam com o dinheiro? Como eles lidaram com o dinheiro? O que é dinheiro para sua família? É abundante? É escassa? É sacrifício? Como é trabalho para os seus pais? Né? Muitas crenças de batalhar. Eu vou trabalhar para batalhar. A gente precisa batalhar pela vida. Olha essa crença. Eu preciso batalhar pela vida. Só vem com sacrifício. Só vem com sacrifício. A vida é uma batalha, o trabalho é uma batalha, o dinheiro, ele tá na energia ali da batalha. Como é que ele vai vir leve? Como é que ele vai vir abundante? Né? É sacrifício, é escassez. É muita, percebe? Que a gente gasta muita energia quando a gente faz isso. Só que em algum nível, começa a olhar para sua família. Quem é abundante da minha família? Às vezes a gente não identifica ninguém. E o que o nosso inconsciente entende? Não tem. Não pertenço, se eu for, não vou pertencer. Como é que eu vou ser abundante nessa família? Em algum nível ele entende, se eu tiver dinheiro, não faço mais parte dessa galera. Como essa galera vai me olhar? Como que a minha família vai me olhar? A gente entra em julgamento, a gente entra em ser visto, como é que é ser abundante, né? Às vezes a gente cruzou com alguém muito abundante na vida e a gente foi humilhado. Quando é que seu corpo vai querer ser abundante? Então a gente começa a olhar os detalhes. A vida ela vai dando pecinha de quebra-cabeça para nós. Então a gente vai captando essas pecinhas, entendendo, mas espera aí, o que está acontecendo? O dinheiro não está chegando? Então vamos entender aqui. Por que o dinheiro não está chegando? O dinheiro chega para o meu pai? Não chega. Ou chega com sacrifício. O dinheiro chega para minha mãe? Não, a minha mãe deixou de trabalhar quando entrou no casamento. Então, olha quantas questões. Sempre parar para olhar quais foram as histórias que aconteceram antes de você chegar nesse lugar. O que aconteceu com o dinheiro na sua família antes de você chegar. Nisso você vai ter muita clareza. Muita clareza. Porque as coisas vão começar a fazer sentido. Nossa, realmente aqui meu avô roubaram todo o dinheiro dele. Perdeu tudo. O que a gente tá, qual é a nossa energia, o que tá em nós, qual é a memória genética que tem em nós? A do nosso vô, que ele perdeu tudo, né? Então, para eu não perder tudo, melhor eu nem ganhar tudo. E aí a gente entra nesse lugar, né? Então, sempre assim, às vezes a gente reclama muito, o dinheiro não chega. Nossa, o cliente não me paga. Se o cliente não tá te pagando, não tá no cliente, tá na sua energia. Olha para você. Você vai ver, você vai olhar pra você, vai entender o dinheiro em você, o cliente vai falar assim, meu Deus, esqueci de te pagar, tá aqui o dinheiro, vai ser leve, entendeu? Então se você tá vibrando nesses clientes de escassez, que não te pagam, que você fica, nossa, eu tava precisando tanto desses R$100 hoje, e cadê esse cliente que ia pagar hoje R$100 e não chega? Entendeu? O que é? Qual é o que você tá ali? Querendo agarrar esse dinheiro. O dinheiro tá o quê? Fugindo. Vazando, minha filha, vazando da sua vida. Vazando literalmente. Entendeu? Então a gente começa a olhar isso de uma maneira diferente, né? É só a gente parar pra pensar, quando a nossa saúde financeira tá boa, como é que a gente fica? Leve, tranquila, vibrando, chega cliente abundante, tá tudo certo. Quando a gente dinheiro tá apertado aqui, o que começa a acontecer? Os clientes fogem. E tem o contrário, tem pessoas que ficam no tédio quando tem muito dinheiro. Porque elas não sabem ser felizes, porque elas não têm repertório. Aí, em vez de ela viajar, estudar, aproveitar, gente, o dinheiro é nosso amigo, o dinheiro é maravilhoso. Ele que possibilita, que possibilita tudo. Experiências. Tem gente que fica no tédio porque não se permite ser feliz. Ser feliz é a nossa missão de vida. Sim.
E ser feliz, o dinheiro nos ajuda, ele vem para somar. Uma consequência, né, que a gente falou no podcast da Missão de Vida, o dinheiro é uma consequência do que a gente faz. Só que tem ainda as crenças, gente. Quantos ditados populares tem de dinheiro e de crença religiosa? Trabalho até significa. Dinheiro não cai do céu. Dinheiro não dá em árvore. Quem é rico não entra no céu. É uma crença que não fazia parte da minha vida, do meu sistema. Acabei de aprender aqui. No meu fazia muito, que era como que eu vou cobrar essa Imagina, gente, onde você põe Deus? Você acha que você vai querer desconectar de Deus? Não. Sim, e uma coisa que aparece muito também nos mapas e tudo mais, porque a gente olha muito a casa 2 e a casa 8. A casa 2 é a consequência e a casa 8 é a troca, né? Como você tá receptivo para realmente fazer esse movimento. E às vezes a pessoa ela é tão autossuficiente, né? A pessoa que é muito controlladora, muito autossuficiente, ela não recebe para nenhuma troca. Então ela não se abre. Era eu inteirinha. Imagina o que você precisa. Eu faço pra você. Eu tenho Libra na casa 8. Eu faço tudo. Você é mais fácil de troca, então. Eu tenho Capricórnio, então eu sou autossuficiente em tudo. Então eu me bloqueava para receber carinho, amor, cuidado e dinheiro. Então eu vou guardar o que eu tenho, porque eu não vou receber do externo. Se eu já recebi, eu tenho que guardar, né? E essa questão que ela falou também das terras e de como foi a riqueza na minha família, sempre teve muita abundância, muita prosperidade, mas foi através do roubo, né? Teve essa questão com os índios e tudo mais. Então isso tava de alguma forma, eu tava honrando isso. Não, vou segurar, não quero roubar, não quero fazer nada disso. E eu identifico muito as pessoas que têm essa responsabilidade muito forte, que também falam, nossa, o dinheiro não flui, né? Eu guardo, eu não consigo aproveitar a vida, eu recebo bem, mas eu não invisto em nada que me faz bem, né? Porque ela não sabe receber, então ela tá sempre doando, e em todos os níveis, em todas as áreas da vida dela, ela não consegue receber, e o dinheiro acaba sendo também uma delas, né? É bem isso. Até quando eu trouxe dinheiro pra constelação, né, amiga? Foi bem assim, porque eu falei, onde tá a raiz desse rolê, né? A gente já vai assim pra constelação, você fala, qual vai ser a surpresa ali? E aí veio muito claramente, assim, muitas pessoas que passaram fome na minha família e um ancestral que teve que fazer a venda de um filho para os outros não morrerem de fome. Então, olha o peso disso, como que o dinheiro chega com leveza, né? Tinha excluídos, era um lugar de sacrifício, de como é que eu vou ter abundância. E abundância, gente, não é muito dinheiro e só dinheiro. Abundância é você pegar um cardápio de um lugar e falar qual eu tô com vontade de comer. Não qual eu vou comprar, que ixi, esse é caro. Não, qual é o que eu tô com vontade de comer. Isso é um detalhe que é uma abundância. São as abundâncias do dia a dia que eu costumo trazer. Como que é? A abundância no seu dia a dia. Às vezes a gente fica pensando, abundância é só muito dinheiro. Não. É um estilo de vida. Sim, saudável, é um estilo de vida abundante, saudável. É o respeito também. O respeito e a qualidade de vida. Sim, o respeito de você gastar com o que é suficiente também. Porque assim, uma energia do dinheiro, a primeira coisa que eu comecei a trabalhar na minha vida, quando eu comecei a perceber, eu tive esse movimento, eu comecei a trabalhar toda essa parte financeira na minha vida, a primeira coisa que eu fiz, tudo que eu não uso na minha casa, eu vendi ou dei. Né? Muitas coisas, roupas que eu não usava, tudo que eu não usava dei. Esse é o começo para você começar a limpar o dinheiro na sua vida. Tudo que você não usa, tudo que tá lá parado, tudo que não faz sentido para você, troca, vende, doa. Começa por aí. Respeitar o dinheiro. O dinheiro é abundância, você pode comprar o que você quiser, você pode ir para você quiser, você pode comprar a roupa, a comida, o que você quiser. Mas que seja realmente o que você queira. Não comprar. O que acontece muitas vezes com as pessoas? Ela recebe dinheiro, só que ela gasta com coisas que ela não precisa. Compra demais roupa que ela nem vai usar. Compra comida e desperdiça comida. Faz coisas que ela vai por um lugar ou faz coisas que ela não quer fazer. E o dinheiro, ele segue a alegria. Né? Então, quanto mais você fizer coisas que te traz alegria e satisfação, mais ele vem com facilidade. Agora, se você recebe dinheiro e você fica desperdiçando ele com coisas superficiais, ele vai entender que você não está o respeitando. E é um relacionamento. O dinheiro é um relacionamento. Pra ele, né? Exatamente. Não tá olhando é um relacionamento que a gente tem com um amigo, com pessoa. Se a gente tá em desequilíbrio com ele, se eu tô, você tá me dando mais e eu não tô aproveitando essa energia, ele vai ficar menos. Ele vai tentar entrar em equilíbrio novamente. Então, se você tá gastando com coisas superficiais que você não precisa,
ele vai entender, eu vou vir menos para você aprender a gastar com coisas que você realmente precisa. Se você não tá fazendo a sua missão de vida, se você não tá fazendo aquilo que você gosta, eu vou vir menos para você prestar atenção no que você tá fazendo comigo. Então, ele é uma energia que está a nosso serviço. Ele está a nosso serviço. Não é a gente que tem que ficar correndo atrás dele. Ele já existe a nosso serviço. Então, o dinheiro é algo que já foi criado, né? Que é algo que uma energia que foi gerada de riqueza, que materializou a prosperidade, a riqueza ali, né? Em algum nível, porque prosperidade pode ser com várias situações, mas ele é uma matéria que representa também uma parte da prosperidade e abundância que ele está a nosso serviço. Então, é o nosso respeito com ele, o nosso relacionamento com ele que a gente precisa compreender e trabalhar melhor. Adê, eu tava sentindo aqui de você falar um pouco sobre o dinheiro dentro de uma família. A gente sabe que tem muita briga, né? Em família, por herança. O que traz? O que a constelação traz disso? Muitas vezes as pessoas que elas estão esperando heranças, elas estão querendo mais do que elas têm, né? Mais do que elas deveriam querer, porque a vida já é algo impagável. Né? Então elas se colocam ali numa situação que elas não é de estagnação, de não evoluir, né? Porque o dinheiro é para ser usado por nós em vida. Quando eu guardo muito dinheiro, eu tinha muito isso da minha mãe, ela falava, porque eu quero ter dinheiro para deixar para vocês e tudo mais. Eu falei assim, não, você gasta o seu dinheiro com você, né? Eu vou gastar o meu dinheiro comigo. O meu filho vai atrás do dinheiro dele. Isso é um movimento que você coloca as pessoas para elas fazerem o que devem ser feito. Quando fica esperando herança, a pessoa depende de alguma coisa para fazer algo, ela fica estagnada, ela não vai fazer o que ela veio para fazer na vida. E o dinheiro entende esse recado, ele fica lá travando. Então muitas pessoas têm esperando herança chegar e acaba que a pessoa fica estagnada e não faz o que ela veio para fazer. Não trabalha, não usa os dons que ela veio para fazer. Isso trava totalmente a vida da pessoa. Eu atendi, né, uma vez eu fiz uma constelação que tinha uma pessoa que ela não conseguia ir pra frente prosperar em relação ao dinheiro, porque teve no sistema dela um filho que não ajudou o pai, porque ele tinha o pai tinha uma herança e esse filho acabou que não ajudando o pai como ele poderia e acabou permitindo que o pai falecesse para poder ficar com a herança. E a pessoa, os ancestrais, os acidentes travaram totalmente o dinheiro. E ficou como o dinheiro mata, o dinheiro exclui, o dinheiro leva as pessoas que eu amo. Então, cada história tem a gente tem a genérica, né? A especulação da energia do dinheiro. Mas cada contexto, cada constelação, cada pessoa tem uma crença totalmente ligada diretamente com essa energia. Cada sistema é único, né? Então, o seu computadorzinho, ele é único, mas ele carrega tudo que os seus ancestrais viveram. Então, pensa assim, toda essa galera que veio antes de nós, toda a relação delas com dinheiro também tem uma pastinha guardadinha lá no nosso computador. Então, além das nossas crenças, a gente carrega essas crenças, né? Então, olha como a gente precisa olhar para esse lugar. Por isso que o nome do nosso podcast é Pode Olhar, porque quanto mais a gente olha para aquilo, mais a gente entende, traz clareza, olha aqueles ancestrais, olha aquelas crenças, olha a história que te deu a vida e consegue honrar de uma maneira mais elevada e curando a abundância, né? A gente veio para viver a abundância. Então, por que a gente está parado na escassez? Porque precisa olhar. É um processo, né? Sim, nós exatamente. Três estamos aqui trazendo dinheiro porque as três tiveram que olhar para isso, entender o que é, o que me trava. Crença muito forte. Né? Esse final de semana eu fiz um curso de vendas, de PNL em vendas, mas o que eu pude entender ali? As minhas crenças. Eu comecei a fazer um digging e fiz um teta healing ali já comigo, porque eu falei, meu Deus, olha como tinha coisa enraizada em mim. Em vender, em vender o meu trabalho, em vender a minha empresa. Quantas crenças a gente tem? Percebe? Um vendedor, quando a gente está diante de um vendedor, a gente já conecta todas as nossas crenças de dinheiro. Então, às vezes, a gente pensa que o vendedor vai manipular a gente, né? Vai enganar a gente. E quando é pra gente vender o nosso? Essas crenças de vendedor, aqui agora. E aí? Ai, meu Deus, se eu vender, eu vou estar manipulando, entendeu? Vou estar tirando o dinheiro da pessoa. Olha quantas crenças enraizadas. E aí, se a gente é um vendedor, a gente não consegue vender. Entende? Se a gente vai comprar, às vezes a gente já vem, essas crenças já vem. Então, se você quiser começar a entender como você olha isso, começa a entender esse lugar do dinheiro no dia a dia mesmo. Venda, para você comprar, para você vender, como que é essa relação?
né? Sempre a gente consegue expandir. Então, o recado desse podcast é: comece a olhar o dinheiro com amor, sem raiva, que às vezes a gente sente raiva do dinheiro porque ele não chega, porque ele não vem, porque ele é um problema muitas vezes na nossa vida. Então começa a mudar essa perspectiva do dinheiro e começa a olhar ele com um pouquinho mais de amor, com um pouquinho mais de cuidado, entender qual é o lugar que você está colocando ele na sua vida, se ele está te guiando. E se está difícil, né, de identificar, buscar as ferramentas de autoconhecimento que ajudam em relação a isso. É uma maneira de investir o dinheiro. Limpar. Exatamente. E às vezes as pessoas não chegam porque elas são assim: ai, eu preciso me organizar financeiramente para chegar. E teve uma constelação que eu fiz que estava bem desafiadora, assim, financeiramente. Eu falei: não, eu vou fazer. Falei: criador, me manda o dinheiro na minha mão, da minha constelação. Na mesma semana aconteceu alguma coisa e alguém chegou com o valor da constelação em dinheiro na minha mão. E eu peguei e falei: já entendi que é pra constelação, levei ele pro lugar que eu pedi, né? Então isso é legal também. Quando você quer um dinheiro pra algo, coloca o intento. Às vezes a gente fala: ai, eu quero fazer uma constelação. Aí chega um dinheiro exato pra constelação. Aí eu vou comprar roupa. Entendeu o que você fez com o dinheiro? Não vai te honrar de novo. O dinheiro não vai vir de novo. Sim, né, sim. Eu tenho muitos clientes. Trazer isso pro lugar certo. Sim, eu tenho muitos clientes que a constelação, por ser uma terapia breve, ela tem um valor porque ela traz muito benefício, então já é um valor até tabelado de constelação, né? Tem muitas pessoas que falam: então vou me programar financeiramente. Eu ajudo quando eu vejo que as pessoas realmente não têm condição. Mas às vezes a pessoa ela precisa fazer um sacrifício porque a pessoa gasta dinheiro com qualquer coisa. Agora, quando é para gastar com ela não quer. Então, assim, essas pessoas que estão prontas para evoluir, quando elas percebem o que tá realmente para dar valor para ela, para evolução. Então, para ficar leve, existe uma troca justa. Então, para fazer tipo de terapia, às vezes a pessoa ela gasta com tudo. Agora, para fazer terapia, elas não têm. Né? Então, assim, daí conecta, se a gente não tem as nossas crenças curadas, do nosso valor, porque as pessoas acham que terapia é uma ajuda, devia ser doada, e não é. Nós temos nosso trabalho, nossa energia, nós estudamos, nós nos preparamos, nós temos ferramentas, muito ainda a gente precisa cuidar muito da nossa energia para poder trabalhar com isso. Então a gente está curado, então a gente vai se conectar com pessoas que querem realmente evoluir. Então ela está muito programada com a sua missão de vida. Quando a gente está alinhada com a nossa missão de vida, o dinheiro ele simplesmente vem. E pra gente não é pesado que ele chegue com facilidade, porque é uma troca que nós estamos aqui oferecendo o nosso melhor e o dinheiro vem para também nos ajudar a ser feliz, né? Então, primeiro é de sair dessa primeira fase. No coach, a gente tem 7 níveis de processo evolutivo. E o primeiro nível é o nível de superficialidade. E esse nível de superficialidade é onde o dinheiro vem naquele momento exato. Depois ele vai para o nível de relacionamento, onde a gente vai aprender a se relacionar. Então o dinheiro ele é uma energia que ele vai vir para você ter o superficial, para você ter o básico, mas para que você trabalhe essa transição. Tanto de carreira, tanto de pessoal, tanto evolução, para você poder ter ele com mais facilidade e ser feliz e aprender a ser feliz com ele. Como é a frase? O dinheiro vem a mim? O dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mantra, repete. 3 vezes de manhã, 3 vezes à tarde, 3 vezes à noite. Vai ver como a vida muda muito, gente. É isso. Sigam a gente nas redes sociais, o nosso Instagram vai estar sempre marcadinho para vocês. A gente divide muito, compartilha muito do nosso trabalho por lá. Comentem no YouTube também, é importante para nós. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, divulga, tira um print, marca a gente, pra gente entender que vocês estão nesse movimento também, pra gente sentir a companhia de vocês e tá mais conectada, mais perto. E se você passou por aqui, aprenda a devolver aquilo que você recebe, curtindo o nosso vídeo ou compartilhando o nosso podcast e também se inscrevendo no nosso canal. Quando você agradece por aquilo que é esse movimento na internet, também você fica mais próspero para receber cada vez mais. Isso é uma troca, nós estamos dando o nosso melhor e você também recebe e agradecendo. Aí fica muito mais leve. Para todo mundo. Até a próxima, gente! Tchau, tchau.